Não é, Raquel? Eu me empolgo aqui, aí é um problema. Que Deus maravilhoso. Acho que eu não vou nem mais deixar vocês colocarem a letra aqui. Vamos agora, daqui para frente, só sem letra, né? Foi tão gostoso hoje louvarmos o Senhor, assim como é sempre bom louvarmos sempre o nosso Deus. Deus é tão maravilhoso, tem cuidado de nós de uma forma tão boa. Queridos, graça e paz. Amém. Alguém aqui nos visita pela primeira vez hoje na Igreja Bíblica? Desse lado? Levante uma de suas mãos pela primeira vez. Alguém? Nenhum visitante desse lado? Puxa, desse lado, alguém pela primeira vez na Igreja Bíblica? Também não. Ô, meus irmãos, o que está acontecendo? A gente precisa convidar as pessoas para estarem aqui. Pastor Isaías, muito bem. O senhor já explicou por que chamamos de generosidade. Está vendo só? É isso. Né? Porque o Senhor tem nos dado, enfim, a abundância da generosidade, né? Ele tem nos abençoado dessa forma. E tem vários textos da Palavra de Deus onde nós podemos encontrar a respeito disso. Muito bem, foi bem colocado. E só para que vocês saibam, o pastor Leandro gravou uma série só sobre dízimos e ofertas. São pequenos vídeos. Muito obrigado, Jefferson. Olha, hoje essa água aqui com gelo, vou dizer para você, hein? Os 40 graus de São José, a bênção é dobrada. Mas o pastor Leandro gravou 10 vídeos, pequenos vídeos, que formam um grande estudo só falando sobre generosidade, sobre o que pensamos sobre oferta, o que pensamos sobre dízimo, o que pensamos sobre esse momento de contribuição. Esses vídeos vão começar a sair agora. Fique esperto. Se você ainda não curtiu a página do Facebook da Igreja Bíblica, ou daqui de São José, ou Adelaide de Mogi, você curte, que a gente vai estar colocando. E aí, Léo, saiu lá, tem que jogar aqui, tá? Na página daqui. Você ainda lembra que tem página? Tem página aqui, né? Quem cuida dessa página aí? A Mônica? A Mônica, o pessoal aqui? É a Mônica? É? Ah, é a Mônica que cuida? Não, estou cuidando agora. Ah, tá cuidando agora. Então, Mônica, quando passarem lá, pode jogar na página aqui também, tá bom? Que bênção. Que Deus bom, gente. Nós temos um Pai, nós não temos um Deus. Nós temos um Pai que nos ama de um jeito tão maravilhoso, tão maravilhoso. E como todo pai, ele quer ver os seus filhos crescerem e desenvolverem. Nós estamos nesse mês, meio mês ainda da Semana das Crianças, falando das crianças, pensando nas crianças. E muitas vezes nós queremos ser a criança de Deus, né? Ah, Senhor, eu quero sempre estar no teu colinho. Eu quero que o Senhor me faça miminho para sempre. E a grande verdade, queridos, é que Deus faz. Mas como todo pai que quer ver o seu filho crescer e desenvolver, Deus também quer ver você crescer e se desenvolver. Esse é o processo. Sabe, as crianças são lindas, são a bênção que nós temos. As crianças falam de uma forma espontânea, as crianças muitas vezes não veem problema quando nós estamos enxergando aquele tremendo problema, que para as crianças é festa. As crianças... Pode levar, cara, para você, controle, não precisa ficar não, pode ficar com você. As crianças, elas perdoam muito facilmente. As crianças amam de uma forma sincera. Aliás, a Bíblia diz que nós deveríamos também agir como crianças. Mas até que ponto isso? Porque muitas vezes nós levamos tão a sério que nós queremos agir como criança para sempre. Ah, era para agir como criança, eu quero ser criança para sempre. E se você é pai, você sabe do que eu vou dizer. Tudo que você quer, se você é pai, é lógico, é lindo, a criança é linda, maravilhosa. Mas tudo que você quer é do seu filho desenvolver conforme a idade vem chegando. Não é assim? Se o seu filho tem 2 anos, que ele haja como uma criança de 2 anos, fazendo as coisinhas de 2 anos. Se ele tem 3, que ele haja como quem tem 3. Se ele tem 5, meu filho está com 5 anos agora. Acabou de fazer hoje. Hoje é aniversário dele, ele está fazendo 5 anos. Que Deus abençoe o Tomazinho. E
Algumas vezes o Tomás não age como uma criança de 5 anos. O Tomás tem espectro autista, e por ter o espectro autista, ele não usa a comunicação. A comunicação não é importante para o Tomás. Ele vive num mundo dele fechado, ele não é totalmente verbal, mas ele, só quando a gente estimula muito que ele fala, né? Uma das coisas que ele fala sozinho, e a gente é obrigado a ceder, é: me dá o iPad, por favor. Isso é sem mandar, não precisa mandar. As outras coisas, ele quer pegar água, a gente fala, me pede água, fala, me dá água, papai. Ele ora, do tipo, eu não quero falar. Me dá água, papai. Então eu não dou água. Olha que delícia. Não vou dar. Aí ele fala, me dá água, papai. Aí ele fala, mas muito forçado, muita... Né? Agora o iPad não precisa. O iPad ele fala, ele chega toda hora, iPad, papai, me dá, e chupeta. Me dá o iPad, me dá a chupeta, não preciso forçar. E tudo que eu, como pai, quero é que o Tomás cresça. E que ele faça coisas como crianças de 5 anos fazem. E depois que o Tomás, quando for um adolescente, ele haja como um adolescente. E ele desenvolva como uma criança, um adolescente se desenvolve. E quando ele for jovem, ele se desenvolva como um jovem. Né? Esses dias a Erika foi agora essa semana na escolinha e a professora falou, olha, o Tomás, ele está apaixonado por uma menina. 5 anos. A Erika me contou, eu falei, verdade, Erika, é verdade. E ela está fazendo assim, ele só senta na mesa dela e ela tira ela daqui, ela fala, Lavínia, o nome da menina, senta naquela mesa. Tomás levanta, ela senta na mesa e dá um beijo no rosto dela. Aí ela, senta aqui, ó. Lavínia vai, o Tomás levanta, senta e dá um beijo no rosto da menina. Não, mas é a mais bonita da sala. Eu não vejo a hora, aliás, quando chegar a hora de ver o Tomás se casando. Opa, é a Lavínia? O pai da Lavínia pegou o nome, falar qual é o nome dela? Não? Então tá bom. Mas eu não vejo a hora de o Tomás acompanhar todo o processo natural do desenvolvimento. Sabe, queridos, Deus não é diferente de mim ou de você que é pai. Qualquer pai que ama o seu filho não quer que o seu filho haja como um bebê para o resto da vida. Ou quer? Acho que não. Qualquer pai que ame o seu filho quer que o seu filho cresça, amadureça, multiplique, tenha maturidade, coragem, força. É isso que todo pai quer. E por que será que nós pensamos que Deus é diferente? Que Deus quer que eu fique o tempo todo pedindo para Ele fazer bilu-bilu em mim? Me trata só como bebê, só como bebê. Por que isso cai na nossa cabeça? Será que é por causa da passagem bíblica que fala que deveríamos adorar a Deus como... Não, mas gente, Deus quer que você cresça. A passagem de hoje é uma passagem que nós vemos o crescimento, nós vemos o desenvolvimento. Abra comigo em Marcos capítulo 1. Nós estamos caminhando na vida de Cristo, aqueles que estão nos acompanhando sabem disso. Nós estamos eu acredito que há 17 semanas acompanhando a vida de Cristo. E nessa trajetória, nós temos caminhado desde que Jesus era um bebê, desde a anunciação, e agora nós estamos num momento importante da vida de Cristo. Interessante, irmãos, que do versículo 15 do capítulo 1 para o versículo 16 do capítulo 1, nós temos cerca de mais de 1 ano e meio de distância entre o versículo 15 do capítulo 1 de Marcos, e em Mateus acontece a mesma coisa, ao versículo 16, um versículo depois. Passaram-se 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio. Por isso que nós acompanhamos até agora, se você prestou atenção, nós passamos por Lucas, nós passamos primeiro por João, porque só João fala de Jesus no tempo da Judéia e tudo mais. Nós acompanhamos Lucas, nós vimos que
ele encontrou os discípulos quando ele volta do deserto, da tentação no deserto. E ali ele já pega os primeiros 4 discípulos, ele já conhece os primeiros 4 discípulos, já chega mais um, são 5 discípulos logo em seguida. E esses discípulos vão acompanhando Jesus, vão no casamento de Caná da Galileia. Depois eles descem para Jerusalém, onde Jesus ali derruba as bancas e mostra o zelo pela casa de Deus. Depois Jesus sobe com seus discípulos, passa em Samaria, volta para Galileia, e os discípulos estão andando com Jesus, vivendo com Jesus. Nós estamos falando de mais de 1 ano e meio caminhando com Jesus. Marcos, ele é um livro que ele é feito por tópicos, não para ser cronológico. Por isso que nós temos essa distância de tempo, porque ele não quis ser cronológico. Então, o que mais se aproxima da cronologia seria Lucas. É o que mais se aproxima da cronologia. Mas a maioria deles, ele vai trabalhando por tópicos, e por isso que nós temos esses saltos algumas vezes. Então, aqui no capítulo 1, do versículo 16, vamos ler do 16 ao 20, nós temos uma passagem linda, e que muitos acabam se confundindo algumas vezes. Diz assim a palavra de Deus: e faça, enquanto eu leio, faça o filme na sua cabeça. Provavelmente você já viu esse filme algumas vezes. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais tarde, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, os seguiram após Jesus. Lindo! E é lindo mesmo, é uma passagem linda. Muitas pessoas, elas imaginam esse texto, elas fazem o seguinte filme na sua cabeça. Jesus não conhece os discípulos, porque se você acompanhar por Marcos, é isso que você vai entender. Ele não conhece os discípulos ainda. Jesus ainda não chamou os discípulos. Jesus está andando na beira do mar da Galileia quando ele vê uns homens trabalhando. Ele não sabe quem é o nome desses homens, não sabe nada, ele não conhece esses homens. Ele olha para esses homens e diz: e você? Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E vocês dois aí, filhos de Zebedeu, larguem o seu pai, larga tudo, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Lindo, é lindo. Um pouco inconsequente de Pedro, eu diria. Porque é o seguinte, Pedro é casado. Pedro tem uma família. Pedro tem uma sogra. Até que pela sogra abandonar tudo, você até entenderia. Não, eu não posso fazer essa piada, porque minha sogra era maravilhosa. Mas tem gente que não tem sogra maravilhosa que deixaria tudo bem com Jesus por causa da sogra. Mas Pedro simplesmente largar tudo para trás e acompanhar Jesus. Será? Sabe, se nós vamos ver Pedro voltar para a sua empresa de barcos, que provavelmente Pedro trabalhava numa espécie de cooperativa, nós vamos ver Pedro voltar para o barco pelo menos 2 vezes mais. Quer dizer, o barco continua lá, as coisas continuam acontecendo, a empresa continua funcionando. Aliás, a esposa de Pedro continua sendo esposa de Pedro, a sogra continua sendo a sogra. Tudo continua como estava. Quer dizer, não foi uma coisa que aconteceu de repente, mas foi um processo de crescimento. Imagine os filhos de Zebedeu. João, provavelmente nessa época, devia ter cerca de 16 anos de idade. 16 anos de idade. Quem aqui tem 16? 15, 16 anos de idade? Um dos meninos tem 15, 16? Não? Estão todos ou não? Estou falando sério, cara. Nem levanta. Tem quanto? 15? 15 anos de idade. Os pais estão ali. Se chegasse um cara que vocês não conhecem e falasse para ele: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E ele falasse: então mãe, estou saindo. Você deixaria? Não? É ruim, né? Pois é. Será que o Zebedeu deixaria os seus filhos novinhos saírem com Jesus se eles não conhecessem Jesus? Queridos, o que nós estamos vendo nessa passagem não é um apelo que vem da noite para o dia, porque o que Jesus está pedindo aqui é muito mais que esses homens saiam andando atrás de Jesus.
O que Jesus está pedindo aqui, nós podemos ver lá no capítulo 8, quando ele está falando com outros discípulos, porque esses discípulos, os 5 já entenderam. Olha lá o capítulo 8, versículo 34 e 35. O que Jesus está pedindo para esses homens, o que esses homens já entenderam, aqueles homens já entenderam, é repetido aqui. Então, convocando a multidão juntamente com os seus discípulos, disse-lhe, e aqui Jesus já tem mais discípulos, tá? Já são muito mais que já se chegaram a Jesus. Disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Você percebe? Se alguém quiser vir após mim, ou me siga, que é o apelo que Jesus fez atrás, e aqui Jesus explica para outros discípulos lá na frente, aquilo que aqueles 5 já tinham entendido. Se você quer vir após mim, a primeira coisa, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga, porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perder. E aquele que quiser perder a sua vida por amor a mim, vai salvá-la. Em outras palavras, seguir Jesus e ser discípulo não é mais aquela condição de criança. Seguir Jesus e ser discípulo já é uma condição de maturidade. Eu nunca me esqueço uma visita que nós demos para a Sandra. E a Sandra me disse uma coisa, nos disse, ali. Ela falou, nesses dias difíceis, Sandra, que você passou, eu estou falando com Deus e recebendo de Deus coisas que eu não tinha recebido. Porque muitas vezes nos momentos de dificuldade, nós imaginamos nesse momento de luta. Por quê? É um momento em que Deus está tirando você da condição de criança e trazendo você para uma condição de maturidade. Porque senão, queridos, nós vamos ficar presos. Olha só o que diz em Hebreus. Nós vamos ficar presos nisso para o resto da vida. Veja o versículo 12 de Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Olha só o que é que diz essa passagem. Versículo 12 de Hebreus 5. Pois com efeito, vou esperar você ali. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Todos acharam? Amém? Ainda estou ouvindo um farfalhar de asas, de folhas que vem ali de trás. Amém? Vamos lá. Olha só o que diz. Pois com efeito, quando deviam ser mestres, ou em outras palavras, maduros, quem já está ensinando, quem já está caminhando, que não precisa que as pessoas fiquem toda hora te levantando, te empurrando, sabe, o tempo todo ali, vai, não para, não sei o que. Você já devia ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, quer dizer, já passou tanto tempo, já devia ter crescido. Tendes novamente necessidade de alguém que nos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Olha só, Paulo, eu acredito ser Paulo, falando, gente, você está brincando comigo? Você quer que eu explique de novo os oráculos elementares da palavra de Deus? Você já devia ser mestre, você já deveria estar ensinando, você já deveria estar ajudando, você já deveria estar multiplicando. Eu tenho que de novo te dar leitinho, eu queria tanto que vocês crescessem. Talvez aqui Paulo estaria dizendo para a audiência com esse texto. Ele vai continuar. Assim vos tornastes necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela graça têm as suas faculdades exercidas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Eu quero chamar a sua atenção para um ponto nesse texto. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas, eu falei aqui errado, pela prática,
tem as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Você percebe que é a prática que nos faz crescer. É o fazer. Algumas vezes a gente é chato no que diz respeito a discipulado nessa igreja. Não, gente, o discipulado. Mas é pela prática que se cresce, queridos. Quando nós pegamos o pé de vocês, para que vocês façam um discipulado, o que nós queremos é que você se torne um adulto, é que você cresça, é que você desenvolva, é que você simplesmente entenda que você, eu acredito que você, pelo tempo decorrido, a não ser que você seja um novo convertido, aí você é bebê e não se preocupa. Se você nasceu de novo faz pouco tempo, bem pouco tempo mesmo, você é um bebê, Deus vai te tratar como um bebê, aproveita, gente, é a melhor parte. O pessoal fala, o primeiro amor, aproveita. É o seu momento de beber com Deus, aproveita. Deus vai te fazer ninar. É um momento maravilhoso, mas acredite, Deus não quer que você fique como um bebê para sempre. Deus quer te fazer crescer. Deus quer te fazer amadurecer. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Sabe, queridos, quando nós crescemos, nós agimos de forma diferente. Quando nós somos crianças, quando nós somos pequenos, nós temos que falar várias vezes. Eu, com o Tomás, eu preciso falar muitas e muitas vezes a mesma coisa. Muitas e muitas vezes a mesma coisa. Para ele conseguir entender o que eu estou querendo. Então eu paro, eu ajoelho, vai ficar do tamanho dele, ali, olho no olho, tete a tete. Tomás, não pode fazer isso. Tomás, olha só, não pode fazer isso. Esses dias ele encasquetou, ele gosta muito de pular na minha cama. Ele encasquetou, não sei o que aconteceu, 2 vezes seguidas. Ao invés, ele já estava pedindo para ir no banheiro, fazer xixi, cocô e tal. Mas 2 vezes seguidas ele fez xixi na minha cama. Eu cheguei a trancar a porta do meu quarto, não vai mais entrar no meu quarto. Mas as 2 vezes a minha vontade era de, Tomás, eu já disse para você não fazer isso no meu quarto, mas eu não posso. Porque o Tomás ainda entende como criança. Então, Tomás, xixi é no banheiro. Não pode fazer xixi é no banheiro. O papai vai ter que agora virar o colchão, pôr o colchão lá fora. Olha só, xixi é no banheiro. Queridos, eu espero que quando meu filho for adolescente, eu não precise dizer para ele, não pode fazer xixi é no banheiro. Não é? A grande questão é que quando nós crescemos, eu me lembro disso. A minha mãe não precisava me dizer nada. Eu já sabia o que minha mãe queria. Porque quando você amadurece como filho, você sabe o que o seu pai... Lembra? Todo mundo aqui é filho. Todo mundo aqui já passou pela fase. Chega uma hora de maturidade tão grande, que você já sabe o que o seu pai quer antes de ele falar. É assim lá na casa do pão do queijo? Antes que o Donizete olhe para você, a Benilza é mais brava. Antes que a Benilza olhe, você fala, já sei. É assim? Não é? Por quê? Porque você conhece o Pai. Você tem intimidade com o Pai. Você cresceu em relação ao seu Pai. E você já não precisa mais que o Pai fique, olha, para a direita, para a esquerda, xixi no banheiro. Aqui, ali, senta, não pode, fala, não fala, agora não é hora de falar. Você não precisa mais. Pode ver, ninguém está falando na hora do culto. Sabe por quê? Porque vocês já ouviram isso quando era... Agora não é hora. Vocês já sabem. E vocês aprenderam. E nós precisamos... Quando nós alcançamos a maturidade, queridos, nós não temos mais a necessidade de ficar correndo atrás de alguém que fale em nome de Deus. Porque eu conheço meu Pai. Eu sei o que meu Pai quer de mim. Eu sei o que meu Pai espera de mim. Eu sei o que meu pai gostaria que eu fizesse. Eu sei o que meu pai não gostaria que eu fizesse. Eu não preciso levantar o missionário Zezinho. Eu não preciso levantar a irmã Joaquim. Não precisa levantar ninguém. Você sabe. Porque você é filho. E o filho deve conhecer seu pai. Ele deve conhecer. O que Jesus está, esse momento da vida de Jesus com seus discípulos, é um momento em que nós vemos Jesus dizer, vocês... Eles estavam esperando, eu tenho certeza que Pedro, ele já tinha arrumado tudo, ele estava esperando.
esposa, quando é que Jesus vem? Eu acho que eu estou pronto, ó. Não se preocupa, a empresa vai continuar, já arrumei um funcionário aqui, ele vai cuidar, eu estou aqui direto. Algumas viagens com Jesus, mas aí a gente vai andar mais aqui na Galileia, não se preocupe, eu vou estar sempre por aqui. Quando é que Jesus vai me chamar para ser um discípulo? Eu estou pronto, já não vivo mais, eu não quero mais a minha vida, eu quero a vida dele. Mas não se preocupa, mulher, eu estou aqui, eu te levo junto, a gente está, eu venho de mim, não se preocupe, é igual um trabalho. Eu fico imaginando os filhos de Zebedeu. Pai, quando vai ser? Pai, calma. Vocês estão prontos, eu sei que vocês estão prontos. Vocês vão ser discípulos do Mestre. Ele é o Mestre. E vocês estão dando a vida para Ele. Calma, Jesus vai chegar. E naquele dia, Jesus passando, Jesus para e chama esses homens num momento muito importante. É trabalho, gente. Nosso trabalho é importante. Ele podia chamar numa roda do final de noite, onde eles estavam planejando o dia seguinte, eles estavam descansando, estavam rindo de alguma coisa, porque Jesus passou por todos esses momentos com ele, mas ele chama num momento de trabalho. Você tem certeza que você quer abrir mão da sua vida por amor a mim? Você tem certeza que eu sou mais importante para você do que qualquer coisa? Então vinde após mim. E eu vou fazer de vocês, não crianças, mas pescadores de homem. Está na hora de multiplicar, está na hora de crescer, está na hora de saber o que eu quero. Sem ouvir, eu tenho que ficar falando. E algumas vezes, queridos, Deus coloca situações para nos fazer crescer. É assim. Lá em casa, quem já foi na Becar conhece ali, tem um lago bem grande. E tem um muro do lado do lago, não é tão alto, ele é mais ou menos essa altura. E para desenvolvimento do Tomás, eu gosto de levar o Tomás para andar em cima do muro, que é quase 100 metros de muro, então a gente anda em cima do muro. No começo, eu ia no chão segurando o Tomás. O Tomás tinha medo de andar no muro, e ele caía. Ele não prestava atenção, ele viajava na água, uma coisa e puf, e eu estava lá segurando. Depois eu subi no muro junto com ele. Eu dava as duas mãos para ele. Eu ia levando o Tomás. Mas quem quer fazer amadurecer tem que trazer um pouco mais de dificuldade. Eu tirei uma mão, agora é uma mão só. E agora o Tomás está andando só segurando o meu dedo. Ele segura o meu dedo e nós andamos os 100 metros de muro, ele não cai mais. E já eu vou largar tudo. Agora vai sozinho, eu vou olhando lá da minha cozinha. Vai, menina, a mãe dele vai morrer do coração. Não vai deixar, vou ter que trancar ela no banheiro para fazer isso, mas a minha ideia é essa, vou trazendo dificuldades. Mas Deus algumas vezes traz muros para a nossa vida. Deus trouxe um muro na minha vida, há um tempo atrás. 20 dias antes de eu fazer a viagem, vocês lembram que nós fomos para os Estados Unidos fazer algumas avaliações do Tomás. 20 dias antes de fazer a viagem, alguns de vocês, eu cheguei a compartilhar que nós compramos um terreno lá ali perto de Mogi, na entrada de Mogi. Um terreno muito gostoso que eu sempre quis comprar no lugar, eu sempre quis comprar. Compramos o terreno e íamos começar a construir. Fizemos todo o processo. A planta, a aprovação da planta, a sondagem do solo, tudo certinho. Eu falei para o cara que eu construí, eu quero começar a construir antes de viajar, hein? Porque eu vou passar lá 40 dias, 35 dias fora. Quando eu voltar, eu já quero terraplanagem, eu já quero o negócio acontecendo. Não, pode deixar a conselheira da igreja de Mogi. Não, a gente vai. Ele falou, só preciso falar uma coisa para o senhor. Está tudo certo, a prefeitura já aprovou, está tudo certo, podemos começar amanhã. Mas eu queria passar uma coisinha para o senhor. Tá bom, vai lá que eu já vou tratar com você como é que a gente vai fazer, porque eu vou te dar todo o dinheiro que eu tenho para a parte da construção e eu vou ter que financiar mais uma boa parte. Então, semana que vem eu já vou correr atrás disso também. Eu quero viajar com tudo acontecendo. Ele foi lá e ele me disse o seguinte: pastor, tivemos um problema. É o seguinte, nós vamos ter que fazer um muro de arrimo lá no seu terreno. Eu falei, é mesmo, cara? E aí? Eu falei, então, esse muro de arrimo vai custar R$91.000. Comecei a passar mal, me deu palpitação, meu coração disparou. Eu falei, que isso, cara, R$90.000? Tá doido? Só no muro? Que tá louco? Aborta. Para tudo. Não vou fazer mais. Vou para fazer a viagem, quando eu voltar a gente vê o que faz. Parei tudo. Mas foi a pior coisa que podia acontecer na minha vida, irmãos.
Que prova que Deus me deu. Que prova. Eu tinha certeza que Deus estava no negócio. Tinha certeza que Deus estava no negócio. Para que esse muro de arrimo agora? Bem, nós fomos viajar. No final o muro nem ficava tudo isso. O engenheiro errou. O muro ficava R$25 mil. Quando a gente voltou, a gente ficou sabendo. Bom, nós fomos viajar. E na nossa viagem, nós fizemos a avaliação do Tomás. Foi muito bom. Foi um dia inteiro de avaliação. Eu nem contei aqui para vocês direito. Então, vou contar algumas coisas aqui para vocês. Tem mais algumas coisas que eu vou contar hoje para vocês. Mas a gente vai terminar no horário, não se preocupe. Nós fizemos num centro especializado em autismo, de pesquisa de autismo lá nos Estados Unidos, uma avaliação no Tomás. Foi o dia inteiro de avaliação, começou às 10 da manhã, terminou às 6:30 da tarde. Seria uma avaliação cara, porque os profissionais cobram por hora lá, né? Então até, não sei se eu já cheguei a contar aqui, mas uma das profissionais doutora em psicologia, acho, não tenho certeza, mas uma dessas doutoras, ela disse o seguinte, falou, olha, eu vou ficar muito pouco com vocês aqui, porque a minha hora é muito cara. Então assim, eu vou tentar ser bem breve, e vou ver de longe, porque se eu ficar muito aqui, vocês vão pagar muito caro. E eu lembro que eu ficava pensando, tá bom, filha, vai embora, vai embora, vai embora. Não quero mais falar com você. Vai embora. Mas enfim, nós passamos o dia inteiro fazendo uma avaliação, que foi um processo de uma bênção, porque o tempo de demora, de espera para fazer a avaliação era de 2 anos, a filha. Mas nós temos 2 grandes amigos nos Estados Unidos, nós fomos fazer o casamento deles, que é o Josh e a Carol, que são uma bênção de Deus na nossa vida. Deus está usando muito a vida deles na nossa vida. E eles conseguiram encaixar a gente nessa avaliação. Bom, fizemos a avaliação, e durante a avaliação eu fiz uma pergunta para essa médica. Falei, escuta, se você pudesse tratar o Tomás, eu queria uma expectativa, o que eu posso receber lá no Brasil, o que eu posso realmente esperar, né? Se você tratasse do Tomás, qual é a estimativa do que aconteceria com ele, a perspectiva do que aconteceria com ele? E ela disse para mim o seguinte, ela falou, em 1 ano o Tomás estaria falando se ele estivesse aqui. Eu falei, fiquei frustrado, confesso que eu voltei para o Brasil assim, como quem falava, meu Deus, em 1 ano, nenhum médico aqui me falou isso. Nenhum médico aqui. Mas enquanto eu estava lá, o Josh, ele falou para mim o seguinte, ele falou, Denis, por que você não vem para cá? Garoto inocente, né? Não é assim tão simples, filho. Eu tenho uma vida no Brasil, e outra, não vou me sustentar aqui como? Como é que eu vou vir para cá? Não tem como vir para cá. Vir para cá precisaria de um trabalho, precisa de um visto de trabalho. Todo brasileiro sonha com um visto de trabalho nos Estados Unidos, não é tão simples assim não. E outra, tem uma igreja, não é assim tão simples e tal. Ele falou, mas pelo Tomás pelo Tomás eu viria, mas não dá, né, Josh, não é tão simples. E ele me disse o seguinte, posso falar com meu pai? Eu falei, claro que não, Josh. Seu pai é um pastor sênior, não adianta falar com ele, não é assim, eu preciso ter um projeto, eu preciso preparar alguma coisa para apresentar. Você não pode chegar para o teu pai e falar, pai, traz o tênis. Não é assim que funciona, garoto. Quase falei assim, né? Bom, queridos, menino desobediente aquele, viu? Ele foi falar com o pai. Nós fomos comer com o pai falou, então, começou a conversa, onde é que esse cara tirou a conversa, Josh? Falei já. E acreditem, Deus é tão bom e tão maravilhoso que o pastor sênior disse, eu quero ajudar você a vir para os Estados Unidos para cuidar do seu filho. Eu falei, é mesmo? É. Tá bom. Eles começaram então a levantar, nós vimos uma advogada que precisariam me contratar como pastor lá por pelo menos 2 anos, 2 anos e meio, acho que é o tempo de duração do visto, para que a gente pudesse ali durante 2 anos e meio tratar do Tomás nos Estados Unidos. Eu voltei dos Estados Unidos com o meu coração saindo pela boca, porque nós nunca tivemos uma fase tão boa, eu e a minha esposa. Fora a questão do Tomás, nós moramos num lindo lugar que é o Abecar. Eu já estava até torcendo para o muro ficar lá mesmo, eu nunca mais mudar da Abecar. A minha esposa está trabalhando assim como ela nunca trabalhou na vida, no sentido de qualidade. Trabalha perto de casa, ela vem almoçar em casa, ela leva o Tomás na terapia.
5 horas ela tá de volta, assim, ela nunca teve isso na vida. Eu com a expectativa de São José é um sonho que, assim, desde o começo eu batia lá no escritório do Leandro, quando é que a gente vai lá para São José? Quando é que a gente vai lá para São José? Até que Deus orquestrou as coisas e nós começamos São José através do Zé Roberto e a Ana e a família deles. E logo em seguida vários de vocês já vieram. Então assim, muita coisa. Eu voltei, eu fui falar com o pastor Leandro, que mais que pastor é meu amigo. Eu falei, pastor Leandro, eu chamo de Leandro, e aí, cara, olha a situação. Olha agora, o que eu faço? Eu acho que eu queria que ele me dissesse, não vai, não dá para você. Nós temos o OBK, nós temos a Igreja Bíblica, nós temos São José, preciso de você. E ele disse, eu preciso de você, mas eu jamais poderia te segurar quando o assunto é o seu filho. Eu preciso abrir mão de você, Denis. Eu quero dizer que se Deus está abrindo essa porta, vai. Então, meus queridos irmãos, no mais tardar, junho do ano que vem, porque eu acho que esse é o tempo que demora o processo, de março a junho do ano que vem, eu vou passar pelo menos 2 anos e meio fora, cuidando do Tomás, porque Deus está me levando para isso. Sabe o que é incrível? Se eu tivesse feito a casa, se Deus não tivesse plantado um muro, eu não teria menor condição de fazer isso. Eu só tenho condição de fazer isso porque o muro apareceu. O que eu quero dizer para vocês com isso? Eu quero dizer 2 coisas. A primeira é que os muros nos fazem crescer. Porque não dá para ser criança o tempo todo. Ser criança é bom, mas não dá para ser criança o tempo todo. Não dá para tomar leitinho o tempo todo. Não dá para viver essa vida de colinho o tempo todo. É preciso crescer, gente. Multiplicar. Deus nos chamou, e eu acredito que aqui a grande maioria esmagadora de vocês já devem ou deveriam ser mestres e não bebês que precisam voltar aos princípios elementares da palavra de Deus. A segunda coisa é que Deus nos chamou para sermos um exército. Deus não nos chamou para sermos uma gelatina cristã, mas para sermos como a rocha que nós fomos colocados. Algumas vezes eu paro e pergunto, puxa, o que a gente faz agora? O que vai ser a igreja e tal? E aí, conversando com o Leandro, parece que eu e ele nós chegamos assim, ao mesmo tempo, né? Na mesma, como se uma luz acendesse no escritório, a igreja é do Senhor Jesus. Não é do Denis, não é do Leandro, não é do Zé Roberto, não é do Matias, não é do Isaías, pastor Isaías, não é do Marco Aurélio, que também é pastor, não é. É a igreja dele. E se Deus tem feito e trabalhado, e se hoje eu estou aqui hoje falando disso para vocês, é porque nós temos trabalhado para termos um exército, e não para termos uma porção de gelatinas, não para termos bebês, não para termos crianças, mas para termos adultos, maduros, mestres, que não precisam de Denis, Leandro, de ninguém sequer, senão Jesus, senão o Espírito Santo de Deus, para sair por aí e ensinar as palavras, as santas escrituras, e multiplicar, porque como maduros precisamos multiplicar e crescer, queridos. Nós precisamos fazer algo. E eu quero acreditar que daqui 2 anos e meio, se Deus quiser voltando com o mestrado, eu vou encontrar a Igreja Bíblica de São José forte. Não quero saber se é grande, porque grandeza para mim não quer dizer absolutamente nada. Absolutamente nada. Madura. Pessoas que abandonaram o seu próprio querer para dizer, Senhor,
Eu entrego 100% da minha vida para o Senhor. Chega de ser nada. Está na hora de tomar a minha cruz. Está na hora de aborrecer a mim mesmo, de negar a mim mesmo e te seguir para onde quer que o Senhor quer. E fazer aquilo que o Senhor quer. E quer saber? Não precisa nem dizer. Eu já sei. Porque eu te conheço. É lá que nós queremos chegar, Deus. Está disposto? Você acredita? Então fica de pé. Porque nós vamos orar. Já quero chamar o Zé Roberto para vir aqui à frente. Senhor, quem somos nós, Pai? Não somos, Pai. Não somos o principal da criação. O mundo não foi feito por nossa causa. O mundo foi feito por tua causa. Assim como nós somos feitos para te servir, te representar. Nessa noite, Pai, nós somos desafiados aqui, Senhor. Talvez os muros apareçam, Senhor, mas nós precisamos acreditar. Se a gente pudesse olhar lá na frente, se eu pudesse ter olhado lá na frente, ou simplesmente pudesse, se eu tivesse tido coragem de olhar com fé, meu coração não teria palpitado naquele dia, porque eu ia saber que o Senhor estaria no controle de todas as coisas, Pai. Quando os muros aparecem, não é para nos impedir, Senhor, mas para nos fazer crescer. Porque quanto maior nós vamos ficando, Pai, mais fácil de saltar essa muralha nós vamos ter, Senhor Deus. E nós pedimos em nome de Jesus aqui, faz isso na vida de cada um desses que estão aqui. Que os muros levem ao crescimento, ao amadurecimento. E que cada um entenda, Senhor, que não dá para se beber o tempo todo. Que é preciso crescer, desenvolver, que é preciso, Senhor, multiplicar, é preciso ser pescador de homens. Ninguém é discípulo a não ser que tenha se tornado um pescador de homens. Não queremos mais ser bebês, nós queremos, Pai, viver aquilo que o Senhor tem para nós. E o Senhor tem boas coisas para nós. Não quer dizer que tudo vai dar certo. Não quer dizer, Senhor, que indo para a América o Tomás vai ser curado. Eu sei que não quer dizer isso. Mas é o que o Senhor tem. Nós temos que confiar, ir em frente. E assim na vida de cada um aqui, Senhor, porque cada um está enfrentando, Deus, a sua luta, o seu desafio, o seu muro. E em nome de Jesus, nós queremos te pedir nessa noite, faça crescer o teu povo em nome de Jesus. Faça crescer, desenvolver. Queremos ver mestres. Queremos uma igreja de mestres e não um berçário, a Deus. Em o nome santo de Jesus é que nós te pedimos. Em o nome santo de Jesus é que nós te agradecemos. Porque o Senhor só disciplina, ajuda, corrige aquele que o Senhor ama. O Senhor nos ama. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Amém. Você pode sentar um pouquinho. O pastor José Roberto tem um recadinho para passar para você.